Em nome da Justiça e da Educação, manifesto o nosso profundo agradecimento pela presença e pela essencial colaboração de todos os envolvidos, jurados, estudantes, professores e membros da comunidade. É com imensa honra que apresentamos a vocês este trabalho. O caso que hoje nos reúne foi cuidadosamente anotado e elaborado pelos alunos do terceiro ano. Trata-se de uma recriação dos acontecimentos centrais da obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos pilares de nossa literatura nacional. Para aqueles familiarizados com o livro, adiantamos que encontrarão aqui interpretações e adaptações que, esperamos, garantirão um contato íntimo e envolvente com a narrativa que se desenrolará. Relembro, contudo, que esta é uma atividade acadêmica. O nosso júri simulado não seguirá a totalidade dos ritos de um julgamento real, incorporando adaptações pensadas para fins pedagógicos. Nossa apresentação se propõe a ser uma jornada no tempo, misturando o antigo e o moderno, ao confrontar padrões da velha e da nova Constituição. Esta fusão de costumes, ideias e leis visa cumprir o nosso principal objetivo: proporcionar a todos o conhecimento do processo judicial, evidenciar as transformações entre o antigo e o novo Brasil e, sobretudo, inspirar os próximos alunos a também se dedicarem, trabalhando e aprimorando este valioso projeto. Contamos com a atenção, o respeito e o silêncio de todos para que o aprendizado seja pleno. Desejo a todos um excelente júri simulado. Mãe de Bento e o seminário. Dona Glória, cansada e devota, era uma mulher boa e fiel a Deus. Em sua vida, fez a promessa de que, se o Senhor lhe concedesse o filho que tanto desejava, ela o entregaria ao templo. Assim foi. Deus lhe concedeu um menino, a quem nomeou Bento. A paixão de Bento e Capitu. Com o passar do tempo, Bento cresceu forte e animado. A vizinha, Capitu, era igualmente cheia de vida, bastante mimada e muito bonita. Os dois viviam a brincar juntos, e essa proximidade começou a preocupar a família de Bento, pois poderia desviá-lo do cumprimento da promessa feita por sua mãe. Ida de Bento ao seminário. Apesar de apaixonado, chegou o tão esperado dia de sua partida para o seminário. Tio José Dias e Dona Glória despediram-se de Bento na estação, enquanto ele tentava imaginar alguma forma de retornar para sua Capitu. No seminário, Bento passava os dias pensando nela, sonhando e despertando inquieto. Tio José o visitava frequentemente, sempre comentando como Capitu se tornava cada vez mais bela e também muito admirada. Dizia ainda que Capitu cuidava de Dona Glória com todo zelo e que seria uma excelente nora. Bento e Escobar. Lá dentro, Bento conheceu Escobar, um rapaz agitado e astuto. Com ele fez amizade e dividiu sua história. Contou sobre a mãe, a promessa e o profundo amor que sentia por Capitu. Escobar, diferente de Bento, era pobre e não tinha nada a perder. A saída de Bento do seminário. Bento e Escobar tentaram diversas vezes encontrar um meio de fazê-lo deixar o seminário, mas sem sucesso. Somente após muita insistência, Dona Glória decidiu permitir sua saída. Bento deixou o seminário e seguiu para a Europa, a fim de construir sua vida profissional estudando direito. Ele e Capitu mantiveram vivo o amor e a promessa de se casarem. Ao retornar, cumpriram a promessa, casaram-se felizes e apaixonados. O casamento contou com a presença de Sancha e Escobar, seus melhores amigos, que também se casaram algum tempo depois. A vida de Bento e Capitu era cercada de riqueza. Capitu vestia as mais finas sedas e joias, e o casal frequentava os melhores eventos da cidade. Já Escobar e Sancha, apesar das poucas condições financeiras, sempre tentavam acompanhar o casal nessas ocasiões. Com o tempo, surgiram momentos estranhos entre Bento e Capitu, que geraram desconfiança e descontentamento de ambos os lados. Após alguns anos, receberam uma nova bênção. Nasceu Ezequiel. Bento e Capitu transbordaram de alegria com o filho. Escobar e Sancha, embora juntos há muito tempo, não experimentaram a mesma felicidade. Até que um dia, uma notícia trágica chegou à casa de Bento. Seu amigo Escobar havia falecido. Capitu demonstrou rapidamente tristeza e consolou a amiga Sancha.
Esse episódio, porém, reacendeu a desconfiança de Bento quanto à relação entre Capitu e Escobar. Capitu mostrava-se profundamente triste e abalado, vivendo o luto ao lado da melhor amiga, esposa do falecido. Com o passar do tempo, Ezequiel cresceu e Bento começou a notar semelhanças físicas e comportamentais entre o menino e seu antigo amigo. Esses pensamentos passaram a perturbá-lo cada vez mais. As suspeitas intensificaram, os conflitos do casal e situações desconfortáveis começaram a ocorrer. A separação tornou-se inevitável e o divórcio surgiu como a única solução. Diante disso, encontramos-nos hoje aqui para o julgamento da Capitu. Seria ela culpada ou inocente? Teria traído ou não? Seria Bento verdadeiramente inocente? Quando uma esposa recusa acompanhar o marido ao cinema, mas recebe o melhor amigo dela em casa, isso seria suspeito? E um marido que desconfia até de um desconhecido na rua apenas por olhar sua esposa, isso seria normal? Agora daremos início ao Conselho Nacional de Justiça, Júri Simulado Literário. Processo de Capitolina Santiago, Capitu. Número do processo 1869/DC. Órgão julgador, Tribunal Literário. Classe, simulação literária penal. Assunto principal, suposta traição conjugal. Valor da causa, honorabilidade de Capitu. Medida de urgência, julgamento público e simbólico. Agora, conduz-se ao plenário as testemunhas. Todos de pé para receber Sua Excelência, a Senhora Juíza, do Direito da Vara e do Tribunal do Júri desta comarca. Na ordem. Declara aberta a presente sessão do Tribunal do Júri desta comarca. É com grande seriedade que o juízo desta vara criminal e literária se porta hoje esta sessão do Tribunal do Júri. Saúdo o presente promotor do Ministério Público, senhor Gustavo Henrique. Nada distante, saúdo as representantes advogadas de defesa, Maria Eduarda Rangel e sua aprendiz Laiane Vitória. Também saúdo os representantes advogados de acusação, Jonas Bressão da Encarnação e seu aprendiz, Leonor Oliveira. Ainda cumprimentos eventuais da Justiça e aos membros da plateia presentes, bem como a representação da segurança simbolizada aqui pela Polícia Militar. Nada obstante, saúdo o corpo dos jurados, haja visto que o papel que desempenham aqui é fundamental para a nossa sociedade. A ré, Capitolina Santiago, será julgada por suposta traição conjugal contra Bento, Dom Casmurro, conforme os relatos constantes na obra Machado de Assis. A acusação defende que houve adultério com Escobar, melhor amigo de Bentinho. A defesa argumenta que não há provas, apenas suposições e ciúmes. Chamada da ré. Conduz ao plenário a ré Capitu, que permanecerá em silêncio até o momento do seu interrogatório. Durante os debates, as partes não poderão fazer menção à pronúncia, uso de algemas ou utilizar argumentos que beneficiem ou prejudiquem a ré sem fundamento. O silêncio da ré não poderá ser interpretado como a sua confissão. Daremos início agora ao procedimento chamado de jurados, com base no artigo 433 do Código de Processo Penal, conforme o ato segundo. O sorteio será presidido pela juíza, utilizando cédulas, com o intuito de se ter jurados para a reunião extraordinária. Iremos proceder com a escolha anônima dos jurados. Peço que os jurados escolhidos se dirijam ao oficial de justiça. Lembro que, a todos que, com base no artigo 433, o júri é obrigatório e a recusa injustificada desse serviço acarretará na multa do valor de 2 salários mínimos. Chamada nominal dos jurados. Eu vou chamar o nome dos nossos jurados escolhidos. Peço que vocês levantem a mão, respondam por presente e se dirijam às carteiras na frente. Lara. Presente.
William, Presente. Márcio, Presente. Samuel, Presente. Ricardo, Enzo, Presente. Nayeli, Jamil. Atingimos assim o quórum necessário. Lembro que essa sessão do Tribunal do Júri é composta por um juiz togado, seu presidente e por jurados, dos quais 8 foram sorteados para compor o Conselho de Sentença. De acordo com a dicção normativa do artigo 447, não será permitido participar o jurado que tiver servido em inquérito anterior deste processo, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou outro acusado, for cônjuge ou tiver alguma relação, parentesco com as nossas partes envolvidas. Senhores e senhoras jurados que compõem o nosso Conselho de Sentença, eu peço que todos vocês se ponham de pé e estendam a mão direita, por favor. Eu vou falar o juramento e todos vocês respondem como eu prometo. Em nome da lei, consisto-vos em examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Eu prometo. Olha se eu lembro que os juízes já fazem o seu juramento quando estão admitidos na ordem e os advogados também, por isso não será necessário. A oitava das nossas testemunhas, então. As nossas testemunhas serão a Dona Glória, a mãe do Bento, José Dias, que é um afiliado da família, Ezequiel, o filho do casal, Sancha, melhor amiga de Capitu, a escrava, que está aqui simbolizando uma parte imparcial, Bento Santiago e Capitulina Santiago. Todas as testemunhas serão ouvidas com igualdade de tempo, com direito a perguntas de acusação e da defesa. A ré Capitu será ouvida após todas as testemunhas, podendo responder ou manter-se em silêncio. Declaro encerrada a instrução, com a palavra ao Dr. Gustavo, promotor da Justiça, por 1h e 3 para a sua sustentação da acusação. Excelentíssima juíza, nobres jurados e meus presentes. Hoje, não julgamos apenas uma mulher, mas um enigma que atravessa séculos. Julgamos o olhar de Capitu, esse olhar simulado, que o próprio Bentinho descreveu como olhos de ressaca, capaz de levar um homem à perdição. Não se trata de ciúme de Maria, mas de razão ferida. O coração de um homem honesto, no qual foi corroído por indício que o tempo não apagou. Eu pergunto aos senhores, pode o amor sobreviver quando o olhar da esposa é imposto com doçura de mais um amigo? Vejamos as provas. Primeiro, a semelhança do menino Ezequiel com o finado Escobar. Coincidência? Dizem os defensores. Ora, se for coincidência, elas mal são defeitas da espécie. Segundo, o comportamento de Capitu diante a morte de Escobar. Lágrimas abundantes, olhos fitos demais de fruto, como o choro de uma viúva antes da viuvez. Terceiro, o silêncio. Sim, o silêncio. A ausência de uma alegação firme, de protesto indignado. Quem é inocente, brava. Quem é culpado, filósofo. Senhores jurados, Capitu é o retrato da ambiguidade, mulher de inteligência viva e alma insoldável, com uma capacidade de amar a ideia e o poder de elegância. Porém, não estamos aqui para julgar o charme, e sim a verdade. E a verdade, essa sim é nosso tempo. Parece um sumário que Bentinho jamais quis admitir em voz alta. Capitu contra ele. Muito obrigada. Prossigo neste momento com a instrução do nosso plenário. Irei proceder agora com a chamada das testemunhas, observando a ordem legalmente estabelecida. A cada nome anunciado, a testemunha deve dirigir-se à tribuna, onde prestará o compromisso legal de dizer a verdade. Após o compromisso, a palavra será sucessivamente concedida à acusação e na sequência da defesa, para inquirirem a testemunha, sendo-lhes facultada a formulação de perguntas, diretamente salvo se uma das partes declarar que nada tem a inquirir. Encerrado o questionamento por ambas as partes, as testemunhas serão formalmente dispensadas do compromisso e prosseguiremos com a próxima testemunha. De acordo com isso, senhora Maria da Glória Santiago, peço que preste seu depoimento em plenário. Por favor, mantenha-se de pé aqui para fazer o seu julgamento. Responda como eu prometo. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, sob pena da lei. Pode ser. Doutores da acusação, vocês têm 1h e 30 para fazer a sua sustentação. Lembra que o tempo será cronometrado. Licença, Vossa Excelência, advogado de defesa, colega de defesa, jurados aqui presentes.
Dona Glória, mãe de Bento, mãe de Bentinho, como a senhora avalia Capitolina? Conviveu muito com ela? Eu convivi muito com a dona Capitolina, desde pequenininha, desde criança, ela sempre ficava dos nossos lares, da nossa casa, então eu conheço a dona Capitolina muito bem. Certo. E como a senhora pode definir o seu filho, o senhor Bento? Inteligente, leal, respeitoso, um menino muito dedicado. Certo. E como a senhora viu o relacionamento de Bento com Capitolina? Um casal normal, como qualquer um. Nada especial. E como a senhora se sente em relação ao seu neto? Bom, Ezequiel para mim não é meu neto, pois quando ele nasceu, ele parecia muito finado. O finado Escobar. Por isso, dessa forma, eu não acho que ele seja meu neto, pois ele parece muito o finado. A senhora acha que Capitu tinha a conduta correta de uma esposa? Bom, a Capitu ela tinha relacionamentos muito íntimos, principalmente com o finado Escobar. Então, para mim, ela não tinha conduta de uma boa esposa dentro de casa. E acha que ela traiu seu filho? Sim, com certeza. Certo. Jurados, como os senhores podem ver, Bento sempre foi um bom rapaz, dedicado, afetuoso e tomado por um amor sincero por Capitu desde a infância. Por mais cuidadosa que Capitu fosse, em sua aparência e em seus modos, não conseguiria esconder-se de quem conviveu com ela durante anos e aprendeu a decifrar cada gesto. Se porventura houvesse nela algo de suspeito, aqueles que lhe eram próximos logo desconfiariam. Temos diante de nós alguém que compartilhou a vida com Capitu, que criou laços de afeto e chegou a acolhê-la como nora. Contudo, se até essa mãe não pode afirmar se houve ou não traição, é porque algo de estranho se esconde nessa história. Me pergunta este júri: como é possível que uma avó não reconheça o próprio neto? Não identifica os traços, não reconhece os gestos e afirma, guiada pelo instinto materno, que aquela criança não carrega o sangue de sua família? Tal discrepância é profundamente incomum e, sem dúvida, levanta sérias suspeitas que não podem ser ignoradas por este tribunal. Tem mais perguntas? Doutora Maria Miguel, também 1 hora e 30 minutos. Primeiramente, bom dia, senhores jurados aqui presentes, meus colegas de acusação e excelentíssima juíza. Vou fazer umas perguntas para a senhora, dona Glória, e gostaria que a senhora me respondesse com muita sinceridade. Dona Glória, por que a senhora aceitou Capitu como esposa de seu filho? Bom, porque ela era uma moça muito discreta, era uma moça muito calma, não tinha um bom comportamento. Durante o tempo que ela conviveu com a senhora, já percebeu algum comportamento que pudesse desonrar a família? Bom, após o casamento, sim, com amizades muito íntimas, principalmente com cuidados sociais. Como era o relacionamento de Capitu com Bentinho dentro de sua casa? Um relacionamento normal. E quanto ao menino Ezequiel, como era o cuidado dela como mãe? Sabemos que a senhora via Bento como uma promessa de Deus. Acredita que Ezequiel também poderia ser considerado uma bênção divina para a família, já que o casal lutou durante muitos anos para conseguir ter um filho e Ezequiel conseguiu, trazer esse presente à família? Sim. Gostaria de saber, a senhora comentou, com os meus colegas de acusação, sobre a semelhança de Escobar com Ezequiel. Por que a senhora alega isso? Bom, porque ele parece muito o finado Escobar, tanto nas características, tanto no físico, em tudo ele parece. Mas aqui nós sabemos, que a mãe da Sancha, a Capitu, é muito parecida com a mãe da Sancha. Então, não quer dizer que Ezequiel, por ser semelhante a Escobar, tenha sido filho dele, ou que Capitu tenha traído o Bento com isso, sendo que a própria Capitu parece com a mãe de sua melhor amiga. Em relação ao afeto íntimo, creio que na relação de amizade dos quatro, tinha muita intimidade. Sancha era melhor amiga de Capitu, Escobar, melhor amigo de Bento. Assim como Sancha era também amiga de Bento, Escobar também era amigo de Capitu. Bom, senhores jurados, ouviste a palavra de Dona Glória.
mãe do próprio acusador, mulher devota, respeitada e conhecedora da casa desde dentro. E ela nos diz com clareza: Capitu foi dona honesta, esposa, paciente e mãe dedicada. E mais, confessou que até Ezequiel, tantas vezes rejeitado, foi visto como bênção de Deus. Ora, se até a mãe de Bentinho reconhece a inocência de Capitu e a justiça das suspeitas, como poderemos nós de fora condená-la? Se a acusação não encontra apoio nem mesmo no seio, é porque suas bases são frágeis. A palavra de Dona Glória é testemunho de verdade, e com essa verdade te pedimos: não mancheis a honra de uma mulher que é inocente. Gentíssimo, sem mais perguntas. Agradecemos estar dispensados. Convido agora o senhor José Dias como testemunha. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, sob pena da lei. Pode ser. A acusação tem 1 hora e 30 minutos para sua réplica. Bom, senhor José Dias, como o senhor descreveria o senhor Bento? Um jovem distinto, de família honrada, criado com muito mérito, educação perfeita, introspectivo, melancólico, mas dotado de finíssimo espírito e grande sensibilidade. Como foi a sua trajetória desde criança até o momento presente? Quando ele era um pouquinho maior, ingressou no seminário, acabou saindo, e formou em Direito e atuou como advogado. Certo. E o que você pode dizer sobre a Capitu? Uma moça bela, ouvida, simulada, com olhos de cigana, sempre com uma palavra pronta, mas com uma energia mais parecida. Como que ela se sentiu a ida do Bento para o seminário? Ela chegou até a brigar com a Dona Glória, para ele não ir e para sair também. Como que era o relacionamento de Bento e Capitu? Nasceu na mais pura convivência da infância, era nítido o afeto entre os dois, e casaram. Bem. Ora, senhores do júri, temos aqui uma prova inequívoca de que Bentinho não é um rapaz comum. Formou-se no exterior, dedicou-se aos estudos e alcançou sólida formação intelectual, longe de ser guiado por impulsos irracionais. Uma defesa insiste em afirmar e vai trazer aqui neste tribunal diversas vezes. Como pode, então, alegar que um homem dotado de disciplina, de educação e caráter seria dominado por ciúmes desmedidos? É razoável supor que alguém com tal preparo não saiba controlar sua própria inteligência emocional? Tudo o que Bentinho demonstrou foi a dor legítima causada pelo afastamento de uma esposa cada vez mais enigmática e distante. Seu ciúme não cresceu de simples capricho, mas da tristeza profunda que se instaurou após a traição que destruiu o seu lar. Nenhum homem deveria ser submetido a tal deslealdade. Uma mulher não deveria reduzir um esposo íntegro, um verdadeiro mestre de si mesmo, à condição lamentável de alguém consumido por sofrimento. E mais, observe o comportamento de Capitu. Não é a primeira, nem será a última vez que ouviram a palavra dissimulada associada a ela neste tribunal. Capitu sempre soube manipular aparências, sempre soube conduzir situações em seu favor. Quando desejava algo, alcançava. Ela desejou até mesmo, durante a infância de Bento, retirar ele do seminário, apenas por seu sentimento de paixão por ele. E ela conseguiu fazer isso. Ela se propôs a conversar com José Dias, a manipular a mãe, a manipular José Dias a seu favor para que ele pudesse sair do seminário. Movida por intenções claramente carnais, o que já revela a sua impureza moral. E ela conseguiu. Quem age assim, senhores, também poderia perfeitamente enredar outro homem. Muitíssimas mais perguntas. A defesa tem alguma pergunta para a testemunha? Não, essa parte. Então o senhor José Dias está liberado. Convoco agora o senhor Ezequiel, filho do casal, para testemunhar. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, sob pena da lei. Bom, Ezequiel, como era o amor de sua mãe por você? Bom, sempre muito afetivo, lembro de meus carinhos, cuidados, sempre me protegia, me aconselhava. E de seu pai, que lembrança o senhor pode nos dar?
Lembro-me de frieza, sempre muito distante dele, não por minha atitude, mas sim pela dele. Sentiu-se amado ou rejeitado por ele? Senti-me rejeitado muitas vezes. Lembro-me de me sentir estranho dentro da minha própria casa. Quando o senhor estava doente ou triste, como que sua mãe agia? Sempre zelando pelo meu bem, sempre cuidando de mim, me aconchegando, visando o meu melhor. E seu pai? Geralmente não se importava muito, não ficava perto, sempre ocupado com muita coisa. Alguma vez ouviu de sua mãe palavras que desonrassem sua família? Não, de minha mãe nunca ouvi veneno, sempre palavras de paz e súplicas por carinho e amor. Senhores jurados, ouviste agora a voz de quem melhor conheceu o coração de Capitu, o próprio filho, aquele que muitas vezes foi rejeitado pelo seu próprio pai, que às vezes estava precisando de um carinho, de um aconchego, de uma conversa de pai para filho e infelizmente não pôde ter isso por causa de uma mera semelhança. Como que um pai que diz amar tanto sua família, honrar tanto sua família, não deu a atenção que o filho merecia? Meus colegas de defesa trouxe aqui que meus colegas de acusação trouxe aqui que Capitu era mimada, que ela conseguia tudo o que ela queria. Mas e Bento? Bento não é também? Não traz isso? Não pôde mimar o seu próprio filho por causa de uma semelhança? Deixou-o de lado? Muitas vezes o filho doente, e quem estava lá presente era apenas Capitu. Semelhança não quer dizer sangue. Do pai, porém, ele guarda lembranças de frieza e distância. A acusação se sustenta em suposições, na qual foi desmentida por quem viveu dentro daquela própria casa. E lembrai-vos de uma coisa: amor de mãe não se inventa, vive-se. Meritíssimo, sem mais perguntas. A acusação tem alguma pergunta? Então, uma hora de perguntas para suas perguntas. Ezequiel, alguma vez já comentaram com você se você se parecia com um amigo do seu pai, o senhor Escobar? Não, nunca me fizeram essa comparação. Quando o senhor se olha no espelho, percebe uma semelhança com ele? Bem pouco. Como que era a convivência entre seus pais em casa? Bom, durante muito tempo foi com carinho, até que meu pai começou a ficar distante muitas vezes. E sua mãe, como tratava seu pai? Sempre com muito carinho e afeto. Ela o amava. Senhores do júri, ao ouvirmos este homem, percebemos que ele passou por uma infância marcada por conflitos emocionais, mas jamais por amador. Seu pai, meu cliente, nunca lhe deixou faltar nada. As alegações de um pai ausente sustentam-se unicamente na visão da mãe, que já não demonstrava o mesmo afeto pelo marido. Homem que passara longos períodos fora de casa, sim, mas justamente para prover o sustento da família. Era um rapaz que tinha negócios, era um rapaz que trabalhava com direito. Então ele era um rapaz um homem que realmente precisava passar muito tempo fora de casa e não poderia prover todo esse tempo de qualidade com sua família. Em meio a essa solidão e distanciamento, é perfeitamente possível que ela tenha buscado consolo em outro homem. E essa criança pode ser fruto exatamente disso. Ezequiel cresceu, portanto, uma versão distorcida dos fatos, influenciado pelos ressentimentos maternos. A mãe convenceu de que meu cliente foi um pai negligente, quando na realidade, até surgirem indícios que o menino não pudesse ser seu filho biológico, Bentinho sempre o amou e tratou como legítimo, oferecendo-lhe tudo o que um pai poderia proporcionar. É por isso que peço a esse júri que compreenda a verdadeira história, a história de um homem injustiçado, transformado pela narrativa da acusada num vilão, de uma trama da qual, de fato, é a principal vítima. Mostra agora este tribunal aquilo que a defesa tanto exige: provas. Observem as imagens. Esta é a imagem do jovem Ezequiel, rapaz esbelto. E aqui eu lhes apresento a imagem do colega e seu pai.
Escobar também na juventude. Pergunto-vos, não é demais a semelhança que os dois apresentam? Não é mais do que simplesmente acusações, especulações que as testemunhas apresentam, a igualdade que os dois apresentam? Aqui estão as evidências irrefutáveis da impressionante semelhança entre Escobar e Ezequiel. Semelhança que não pode, de maneira alguma, ser ignorada. Letícia, você mais perguntas? A testemunha está dispensada. Senhora Chance, amiga de Catu, por favor, venha testemunhar. Prometo dizer a verdade, somente a verdade suprema. A defesa tem uma hora e 5 minutos para escutar. Bom, Sancha, como que a senhora descreveria o caráter de Capitu? Capitu, desde nova, sempre foi uma mulher guerreira, ela sempre foi uma mulher exigente, bondosa, firme, ela precisava fazer. Ela sempre foi uma pessoa leal, amizade das pessoas. Alguma vez notou nela atitudes que mostrassem infidelidade? Jamais, como eu disse, ela sempre foi uma pessoa fiel às pessoas. E como mãe, que lembrança a senhora tem dela? Mãe, ela sempre foi uma mãe incrível, como o seu próprio filho disse, ela sempre esteve ali por ele, em todos os momentos. Quando o Bentinho mostrava ciúmes, como ela reagia? Ela preferia se manter em silêncio, para evitar que ele a pessoa toda por causa, né? Queria a paz, queria a discussão. Senhores jurados, meus colegas de acusação trouxeram agora uma imagem para vocês, mas eu trouxe aqui Sancha, melhor amiga de Capitu, esposa de Escobar, da qual estão alegando que minha cliente traiu seu esposo Bento. Agora eis a dúvida, por que Sancha estaria aqui, protegendo sua própria amiga, sendo que ela está sendo acusada de uma coisa que desonrasse totalmente ela? Como que uma esposa aceitaria uma traição? Não há pessoa melhor que conhece seu esposo, o seu relacionamento, o seu casamento, do que uma própria esposa. Sancha está aqui, abatida. Uma colega que veio defender sua amiga, que teve que ver o filho aqui, passando por tantos momentos. Agora, trazer uma imagem para vocês, para mostrarem semelhança, sendo que eu posso trazer aquela que sempre esteve presente dentro da casa, aquela que com certeza, se houvesse traição, saberia. Ouvimos alguém que conheceu o Capitu de verdade no dia a dia. Uma mulher descrita como leal, amorosa e principalmente dedicada. Não existe em seu caráter nada que justifique essa acusação cruel. A ideia de traição nasceu apenas da obsessão do próprio Bento e ele mesmo nunca teve provas, só ciúmes. Bento traz aqui alegações de que quando ele estava no seminário, o Capitu queria que ele saísse, sendo que quando ele falou que ele iria, ela o apoiou. Claro que ela ficaria triste, pois ela estava vendo o amor de sua vida indo para aquela vocação, mas ela o esperou. Até então que quando ele saiu, ele foi estudar, ele foi se formar e ainda não foi atrás dela. Como sabemos, Ezequiel pode trazer semelhanças, assim como Capitu traz semelhanças de mãe de Sancha, e elas não são parentes sanguíneos. A acusação traz aqui imoralidades contra a minha cliente, desonrando sua fama, né, trazendo como se fosse uma mulher que desonra sua família. Como que essa mulher vai ficar falada depois? O seu filho vendo ela passar por tudo isso? Peço que vocês analisem com consciência e mostrem a real justiça. Meritíssimo, sem mais perguntas. A acusação tem alguma pergunta? Sem perguntas, Letícia. Testemunha de expressão. Vindo agora a escrava que trabalhou na casa que foi testemunhar. A acusação tem 1 hora e 30 minutos.
Você trabalhava há quanto tempo na casa de Bentinho e Capitu? Há muitos anos, desde os 5 anos. Tinha acesso a tudo dentro de casa? Como é responsável pela organização da casa, tinha acesso a todos os pontos. Depois da morte de Escobar, percebeu como o Capitu reagiu? Foi uma reação comum ou exagerada? Eu acho que foi muito melancólico, mas acredito a situação do que normal. O menino lembrava fisicamente mais a Bentinho ou a Escobar? Mas o senhor Escobar, tanto em questão de personalidade quanto fisicamente. Alguma vez Capitu apresentou algum momento suspeito com o Escobar? Sim. Como foi este momento? Sobre o que conversaram? O que eles fizeram? Uma noite que o senhor Bento estava fora de casa, a senhora dormiu e o senhor Escobar ficaram horas e horas conversando a sua vida. Quando eles saíram, a senhora também estava lembrando de mim. Certo. E Bento estava presente na casa no momento? Não? Obrigado. Pergunta, senhores jurados. O que leva uma mulher casada a manter conversas reservadas em plena noite com um homem que não é seu marido? Este marido, inclusive, se ausentava de casa e havia lhe convidado para ir ao cinema, sair com ela. Todavia, pela desculpa de que estava doente, estava adoecida, ela se absteve e preferiu permanecer em casa. Enquanto isso, enquanto o seu esposo estava em outro local, ela se encontrou com a principal suspeita, falecido Escobar. Vocês acham que isso não é uma prova principal, uma prova que atenua de forma agravante no caso? A defesa aqui protege a Capitu, dizendo-lhe que se Sancha era tão amiga, ela não poderia desconfiar, mas é óbvio que ela não desconfiaria, assim como o Bento também não desconfiou, porque os dois casais sempre estavam muito próximos, a maior parte do tempo, tão próximos que os dois poderiam ir até a casa do outro, terem olhares de íntimos uns com os outros, e seria considerado normal, até porque eles passavam muito tempo juntos e próximos, e possivelmente não levantaria suspeitas de forma tão fácil. Recorda-se do que já expus aqui. Bentinho passava longos períodos fora de casa, dedicado ao trabalho, justamente para prover o sustento de sua família. E o que fazia sua esposa nesse intervalo? Então se reunia às escondidas com outro homem. E mais, quantas vezes tais encontros não ocorreram, ocultos sob o próprio teto conjugal, sem que Bentinho sequer desconfiasse? Aqui novamente evidencia-se o comportamento indevido de Capitu como esposa. Comportamento que fere a confiança, a honra e a dignidade do matrimônio. Além do mais, onde já se viu uma mulher, estando com seu próprio esposo, chorar tanto quanto a esposa do defunto? É muito provável que ela não tenha conseguido manter sua postura dissimulada e acabou desabando quando seu amante veio a morrer. Não foi algo discreto. Várias testemunhas notaram seu comportamento estranho, como a escrava, como a mãe de Bento, como José Dias. Não foi algo discreto, reforçando ainda mais a suspeita de que algo havia que era além do aceitável naquela relação. Apresento, portanto, mais uma prova concreta da infidelidade que marcou essa tragédia doméstica. E peço, senhores jurados, que façam justiça ao meu cliente, vítima de uma traição cuidadosamente dissimulada. Sem mais perguntas. Bom, a senhora serviu muitos anos naquela casa. Como era a relação de Bento com o menino? Distante, não tão próximo. Viu alguma cena estranha durante esse convívio deles? Teve uma ocasião que o senhor Bento colocou alguns líquidos na comida de mulher que Ezequiel. Não tenho certeza do que era, mas foi desesperador. O que aconteceu depois do que você presenciou? O senhor Ezequiel começou a passar mal e adoeceu. Capitu tinha ciência do ocorrido? Não, E como que ela reagiu ao ver o estado do filho? ficou desesperada. Vivia dormindo dia e noite, clamava a Deus
velório. Não é comum você, né, por mais que seja uma pessoa próxima do seu convívio, você não ficaria triste no velório? Capitu consolou Sancha. Sancha ainda estava em êxtase, não tinha sentido no momento. Vamos dizer a forma como a ficha não tinha caído. Capitu, porém, já tinha decifrado, já tinha sentido o que estava acontecendo ali. E outra, era uma amizade próxima. Assim como Bento também ficou muito triste no dia do velório. Temos aqui uma mensagem, né, de que Bento teria colocado algo dentro do café de Ezequiel. Mas por quê? Por que ele faria isso com uma criança? Que por mais de tudo que está sendo acusado aqui, não tem culpa de nada, que queria apenas o afeto, o carinho do pai? Em relação a conversas íntimas, nós não estávamos lá dentro. São apenas rumores que vêm dizendo, que vêm declamando, decifrando a minha cliente, que vem desonrando ela, a pessoa dela. Todos nós aqui sabemos que a vida matrimonial não é algo fácil. Tem os seus altos e baixos, mas de tudo que os dois tenham parceria um com o outro. A verdade que até aqui andava encoberta acaba de ser desvelada por lábios que serviram tanto tempo naquela caça. Não se trata de rumor de rua, senão de visão direta. A ré que hoje padece o opróbrio foi, na verdade, a mãe que salvou o filho, não a que o feriu. E o marido, cuja palavra funda esta acusação, é o mesmo que deixou a razão desandar por ciúmes. Onde se há de firmar justiça? No boato? Ou no testemunho de que traz detalhes, tempo, gesto e consequência? Analisem, né? Trazer fotos, imagens, rumores. Até então, que quem sempre olhou olhares estranhos são aqueles que estão ajudando Bento querer desonrar a imagem da minha cliente. Sua própria mãe, o seu tio, não se levem por considerações familiares, e sim por aquela que está aqui em silêncio e precisando do seu apoio. Meritíssimo, tem mais perguntas? Chama agora Bento Santiago, marido de Capitu, para depor. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, se de pena da lei. A acusação que tem a palavra. Senhor Bente, por favor, conte-nos sobre você. Eu sou um rapaz que sempre foi educado por minha mãe, tive acesso a muita educação, me formei, fui uma promessa para ela, onde ela me levou ao seminário para poder ser padre. Porém, não pude ir por a vontade minha ter sido desviada pelos desejos. Como era a dona Capitu? A Vitorina, para mim, sempre foi uma pessoa muito que me chamava muita atenção, sabe? Que me dava aquele desejo de querer saber mais sobre ela. Por isso, minha paixão foi tão forte por ela. Depois de um tempo convivendo na casa com ela, quem melhor para saber a imagem dela do que a pessoa que esteve com ela todos os dias ao lado dela? Não é mesmo? Percebi que aquilo era só uma máscara, que por trás daquela máscara ela só tinha aquela... Eu esqueci a palavra. Aquela dissimulação. Certo. E no início da relação de vocês, você se sentia seguro? Sempre me senti seguro até. Eu acho que eu não perceberia se tivesse acontecido algo no início da relação. Isso foi sendo conquistado durante o tempo, com as ações dela me levando a crer que podia ter algo aí. E realmente tinha. Ela agia de maneira, não tinha conduta estranha com outros homens, assim, como Escobar. Ela tinha
conduta de esposa do senhor? Ora, a advogada da defesa, da acusação, ela disse que Capitu era... Oh, perdão, pode informar assim. No início da relação de vocês, se sentiram seguro e Capitu, sobre Capitu, o senhor, como posso formular melhor para o senhor? O senhor se sentiu seguro com ela? Eu até que me sentia seguro com ela, assim, no início da relação. Mas depois de um tempo, acaba aparecendo marcas que não podem ser ignoradas. Marcas de algo que aconteceu, de uma infidelidade da parte dela. E ela tinha alguma relação com o homem suspeito? Ela tinha atitude de esposa, conduta de esposa com o senhor? Entre nós quatro, que sempre éramos bem próximos, havia sim bastante amizade, mas diferente da amizade que eu tinha com a Sancha, a amizade que ela tinha com o Escobar era muito forte. A minha relação era muito mais respeitosa e dava um espaço por conta do respeito à minha relação. Logo ela não fazia o mesmo. Ela sempre mostrava proximidade até demais. Certo. E sobre seu filho? Não sei de quem você está falando, já que eu não tenho um filho. Muito obrigado. Aqui temos um rapaz íntegro, de postura esbelta, formado na área do direito, renomado de inteligência acima da média. Um homem calmo, paciente e emocionalmente controlado. Apesar do golpe devastador que é precisar vir a tribunal por ter sido traído por quem amava, este homem de coração partido permanece firme. Diante de vós está o senhor Bentinho. E, senhores jurados, nem de longe vejo nele aquilo que a defesa tenta insinuar. Não enxergo sinais de ciúmes doentios, tampouco de qualquer suposta loucura. O que vejo é apenas um rapaz vítima do pecado que o diabo mais aprecia semear nas famílias, a infidelidade. Peço-vos, portanto, que façam justiça. Capitu não destruiu apenas um homem, destruiu uma família, duas famílias. Preferiu arrastar esta tragédia a tribunal, reabrindo feridas profundas, em vez de assumir a verdade de seus atos. Por isso vos rogo, tenha um olhar justo sobre esta causa e não permita que o adultério se perpetue impunemente em nossa sociedade. Meritíssimas minhas perguntas. A defesa do Olá, senhor. Quero fazer umas perguntas para o senhor e gostaria que o senhor respondesse com sinceridade. O senhor tem provas concretas do adultério que o senhor tanto acusa a minha cliente? Ora, como não posso ter provas concretas, poderia citar uma lista delas. Quais seriam essas listas? Vamos pensar. Se voltarmos mais atrás, poderia citar, por exemplo, o dia em que Capitu se recusou a sair comigo porque dizia estar doente, mas assim que Escobar quis ficar com ela, ela aceitou. Você soube o real motivo por ele ter ido na sua casa? Nunca me foi dito, já que ela permaneceu em silêncio. Silêncio esse que chega até a ser suspeito demais. Suspeito? Por que suspeito? Ora, porque ela negaria a verdade a mim, que sou esposo dela e convivo todos os dias. E tantas vezes que o senhor teve pensamentos impuros, que o senhor já comentou com o seu tio José Dias, com o seu próprio amigo Escobar, às vezes que o senhor estava dentro do seminário e teve pensamentos com, desculpa a palavra, prostitutas? Realmente não sei o que fazer. Agora o senhor não sabe do que eu estou falando. Bom, desde jovem, o senhor já não era tomado por ciúmes, já não era mimado, queria ter tudo na palma da sua mão, queria que todos te olhassem, que todos falavam, esse é o Bento? Protesto. A defesa insiste em colocar adjetivos que ferem a negativa na imagem do meu cliente. Peço desculpas e vou reformular minhas palavras. Bom, mas gostaria que o senhor me respondesse aqui. O
ciúmes que o Senhor tanto traz contigo, que não foi citado por apenas uma pessoa aqui, mas por várias, pelo seu próprio filho, que o Senhor diz não ser seu filho, e que também não tem provas concretas disso, pela esposa do seu melhor amigo. O que seria esses ciúmes que o Senhor tanto traz? Que Capitu às vezes estava na rua e uma pessoa não podia passar do lado dela, olhando ela, que o Senhor já a acusava, que o Senhor já ficava nervoso. Por que tantos ciúmes? O Senhor não confiaria naquela que te esperou por tanto tempo, que o Senhor entrou no seminário e ela, mesmo assim, depois que o Senhor saiu, te trouxe uma família, te deu um filho? O que seria isso? Eu não entendo o que você quer dizer com isso. Você está falando coisas que nunca aconteceram. Nunca Onde você aconteceu. pode provar que quando alguém passava perto dela, eu ficava com ciúmes. Tantos aqui Nunca foi presentes. demonstrado por mim aqui, nem pelas testemunhas, não foi falado sobre esse tipo de ciúmes. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer aqui é restaurar a minha imagem de uma pessoa, marido fiel que foi traído, que foi Restaurar a vencedor. sua imagem, defamar a imagem de uma mulher que tanto lutou por a sua casa. Ora, defamar a imagem de alguém que cometeu um crime e restaurar alguém que é inocente. E o Senhor seria inocente em que ponto que eu não estou sabendo? No Primeiro ponto de onde tudo, que eu não saiba, tem um esposo tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, defender a sua esposa, e você traz ela no tribunal, em frente de várias pessoas, o seu filho tem que passar por essa calamidade? Sempre seguir à risca todos os deveres de um homem como descritos na Bíblia. Nunca faltei com nenhum deles. Se eles não são valorizados pela minha família, aí já não é com a minha parte. Ah, isso o Senhor diz, princípios bíblicos, mas trazer mentiras aqui, porque é mentiras, a minha cliente tem a sua postura de mãe, de esposa, aquela que luta, que sempre esteve presente, e agora o Senhor mais uma vez quer ser mimado? Ora, sejamos sinceros. Que mentira que trago aqui? Mentira será o que as suas testemunhas estão dizendo? Ou que luta a Capitu tem lutado até então? Em todo momento de meu relacionamento com ela, quem lutou pela nossa família foi eu, não ela. Ah, o Senhor lutou por a sua família. E tantas vezes que ela queria estar presente, o Senhor estava distante ali, trabalhando. Eu sei que um pai tem que trabalhar para cuidar da sua família, mas e atenção à sua esposa, a seu filho que queria ter aquele contato, aquele zelo de pai? Muitas vezes vocês alegam semelhança com Escobar ou comportamentos estranhos. Sua mãe trouxe aqui que Ezequiel era diferente de você, mas por quê? Ele não cresceu com o próprio pai. Não teve um momento de brincar, um momento de convivência ali. E a alteração da aparência e das atitudes A alteração não de tem nada. Ezequiel se justificam pela minha falta de presença. Então eu gostaria de dizer qual que seria a prova e o porquê. Eu também não terminei. E eu gostaria Você deu de... tempo para mim responder. E eu gostaria de saber, agora que as pessoas me respondam, sobre a aparência de Capitu com mãe de Sancha, sendo que vocês mesmos sabem que não são sangues, que não são próximos sanguíneos. Qual que é? Não dá para você trazer aqui a exceção da regra e usar como se fosse um argumento para Que exceção todos. da regra? A exceção da regra seria a semelhança da aparência de Capitu com a mãe de Sancha. E por que Não é vocês porque alegam aconteceu dessa uma coisa, semelhança? pode acontecer várias. Ótimo, muito obrigada por dizer isso. Não acha que sua visão está marcada por um sentimento ciumesco? Nunca vi sentimento ciumesco mudando ou alterando a minha visão sobre os fatos. Os fatos são fatos e eles não se alteram. Senhores jurados aqui presentes, o bicho 2 vezes fazendo perguntas, ele teve um momento de depoimento com seus advogados e muitas das vezes não estava prestando atenção, perguntava de novo o que estava sendo perguntado, que não entendia. Vemos aqui um rapaz que não tem interesse nenhum em estar presente aqui, que não presta atenção, que só fica lendo fatos. A defesa insiste continuamente em defamar a imagem do meu e da minha testemunha. Em momento algum eu fiz isso com testemunha alguma. Desculpa, doutor, eu vou continuar. Bom, gente, perdão mais uma vez, mas quero dizer que vocês analisem com cautela. Peço que vocês
analisem corretamente esse momento de votação, deixa eu me concentrar aqui presente, e que vocês possam defender aquela que realmente está sendo acusada, aquela que realmente está sendo defamada, e em todo momento se manteve em silêncio. E eu, e o meu momento, na maioria das vezes, pude ouvir e escutá-la. E aqui vocês veem um rapaz sem total discriminação. Meritíssimo, sem mais perguntas. Vamos agora para o depoimento da nossa acusada, Catarina Soares. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, sob pena da lei. Pode ser. A acusação tem a palavra pelas últimas palavras. Mulher com olhos oblíquos de cigana. Quando você e Bento começaram a se relacionar? Bom, a nossa relação veio desde criança. A gente era vizinhos, a gente se aventurava muito quando criança. E quando adolescentes, a gente se olhava, a gente era apaixonados. E não algo desde muito certo, pois ele foi para o seminário, depois do seminário ele foi para a faculdade, e depois da faculdade a gente se casou. Como era o relacionamento de Bento e Escobar? Eles eram muito amigos. Escobar era o braço direito de Bento. A amizade era muito forte, mas eu acho que essa amizade tão forte não foi muito bom, pois ele transformou essa pura amizade em suspeitas. E como você se sentiu com a ida dele no seminário? Eu me senti meio mal, claro, pois a gente se convivia desde criança. Eu me senti triste, pois eu queria ele ao meu lado. A senhora não insistiu para que ele voltasse, apenas para cumprir seus desejos? Não se juntou a José Dias contra a vontade de sua futura sogra, contra a vontade de sua promessa da sua futura sogra, apenas para poder cumprir seus desejos? Sim, eu admito que eu fui muito teimosa, eu fui muito repetitiva, eu falei muito com Dona Glória, mas eu nunca obriguei ela a fazer nada. Ela mudou a sua opinião, ela quis fazer outra promessa. A senhora concorda com o adjetivo que colocam sobre a senhora de dissimulada? Não. A senhora não concorda, então, com todas as testemunhas aqui presentes que dizem você saber muito bem disfarçar suas emoções? Certo. Como é o casamento de você, da senhora, com o Bento? Bom, no começo tudo é muito bom, a gente era muito apaixonado, fez promessas, era muito bom. Mas a sua louca e insensata desconfiança tornou a nossa família um inferno. Mas uma vez a senhora sentiu que faltava algo na sua vida? Eu senti que faltava confiança em mim. A insegurança de Bento, ele não tinha coragem de olhar para mim e ver que eu confiava nele e ele deveria confiar em mim. A senhora considerava em casa, então, o relacionamento de vocês dois como um inferno? Sim. Mas o senhor Bento, então, não era um bom marido para a senhora? No começo ele era, mas eu parecia uma sombra. Tudo, cada passo que eu fazia, ele estava ali olhando. A senhora, então, se sentiu muito desconfortável com o relacionamento de vocês dois? É muito duro tudo isso que está acontecendo, pois não é só eu que estou aqui. Se fosse só comigo, a minha alma, ele tá destruindo a minha família, ele está jogando a nossa história no lixo. A minha família e o de Escobar nem está vivo para aqui, para se defender. Sua família está aqui. O que a senhora fazia, então, tão tardiamente com outro homem? Se a senhora estava doente e seu marido se ausentava de casa? Eu estava doente. Sancha e o seu marido, Escobar, foram me visitar, porque o meu marido não teve a capacidade e foi embora e deixou eu sozinha. Escobar, ele viu a minha situação, eu estava mal, eles já iam embora. Sancha foi e ele conversou comigo, ele queria me ajudar, ele me deu dinheiro para me ajudar, mas Bento logo chegou, ele viu que eu estava conversando apenas com Escobar. Vou lhe perguntar novamente, a senhora se sentia insatisfeita com seu marido? Eu amo muito.
mesmo apesar de todos isso, eu ainda continuo amando. Como você como você se sentiu com a morte de Escobar? Ele era um amigo muito próximo da família. Ele era marido da minha melhor amiga e melhor amigo do meu marido. Ele era muito próximo. Como você mesmo já disse, ele estava sempre ao nosso redor. Não é fácil lidar com uma morte, ainda mais uma morte de uma pessoa querida, uma pessoa perto da sua família. Sobre a aparência de Ezequiel com o Escobar, como a senhora justifica isso? É pura coincidência, pois, como já disse, parecemos a quem mais convivemos. E Escobar, como você mesmo já disse, ele estava sempre conosco, sempre com a minha família, sempre estávamos juntos. E Bento havia uma admiração muito grande por Escobar. Eu acho que tudo isso foi... Certo. Bom, Júlio, capitulinho. Mulher criada em família comum, sem grandes recursos. Desde jovem, demonstrou inclinações de paixão por meu cliente. Conviveu em sua casa e veio a se casar com ele. Trata-se, porém, de uma mulher dissimulada, capaz de manipular situações em seu favor. Meritíssimo, ele está difamando o cliente e usando palavras inapropriadas. Doutor, por favor. Vou começar de outro ponto. Vou começar pela defesa. A defesa no que diz a acusação, o cliente não obter de provas concretas, quando a própria defesa também se utiliza somente da palavra para se defender. Senhoras e senhores, esse julgamento se pauta na palavra e nas testemunhas. Não há prova concreta de traição ou não, de filho biológico ou não, de nenhuma das duas partes. Mas aqui foi apresentado na defesa somente achismos e não provas palpáveis e objetas, como fotos, como os testemunhos da escrava, que nos apresentou aqui fatos reais, e nenhuma prova da defesa inocentou o capítulo. Esta mulher se coloca aqui diante da justiça sem temor de, se possível, a sua traição, sem temor de que sua possível traição seja descoberta. Não demonstra medo em sua voz. Então, apresenta medo agora em sua voz, tristeza, e soube fazer muito bem este teatro. Tudo que apresenta aqui é um teatro, é um palco criado para encobrir os próprios crimes. Jamais soube se portar com a esposa. Amava exibir-se de forma exagerada, movida pela vaidade, buscava chamar a atenção de outros homens, além do próprio marido. Mais uma vez, palavras Doutor, mais uma palavra, eu tenho que exportar isso aqui. Certo. Além de tudo isso, perdão, não vou tomar mais esse ponto. Esta mulher manteve relação íntima com outro rapaz. Ela se encontrou com ele à luz da noite. Ela trocou olhares com ele, que considerado pelo meu cliente diamante, considerado por outras testemunhas aqui, olhares com teor de paixão, e posteriormente dando luz a este homem, enquanto o meu cliente estava dedicado ao trabalho. Enquanto Escobar veio a falecer, Capitu teve enfim seu derrame de lágrimas. Não pôde, possivelmente, esconder mais a sua massa. Fatos que naturalmente despertam sua suspeita de traição. Se essa mulher realmente amasse mais a Bento do que Escobar, seria difícil dizer que ela ficaria tão abalada com a morte de outro homem. Afastou-se do marido assim que ele percebeu a possível traição. Não buscou desculpas e não sumiu culpa alguma. Nem mesmo quanto ao filho, que muito provavelmente não é dele. E por isso, e por fim, insiste em negar o óbvio de tudo o que foi apresentado aqui. Capitu, eu lhe digo, muitas chances dela ter sido traída, a chance dela ter sido traída é enorme, já foi apresentado todas as provas operantes a isso. Peço-vos então
façam justiça, conforme apresentado no Código Criminal do Império do Brasil, título 5º, dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias, e do ultraje público ao pudor, onde o artigo 250 determina: cometer adultério a mulher casada morando com seu marido será punida com a pena de prisão com trabalho de 1 a 3 anos. Tal disposição possa ser aplicada para que a paz finalmente comece a se restabelecer sobre a história. Conto com a razão deste júri. Muitíssimas senhoras perguntas. A senhora já traiu o Vitinho? Jamais, Maria. Ezequiel é filho de Bela? Sem dúvidas alguma. O mesmo sangue que corre em Bento corre em Ezequiel. Eu sei que Bento não ama Ezequiel, não quer, não aceita como filho, mas isso não tira o fato de que ele é filho de Vitinho. Houve entre a senhora e Escobar algum ato de traição? Jamais. Havia apenas uma amizade e respeito. Ele estava em nossa família. Ele era melhor amigo de Bento, braço esquerdo de Bento. Eu jamais pensaria em fazer algo assim, pois eu o amo. Independente da pessoa que fosse, eu amo Bento. O que sente sendo acusada de adultério dentro desse tribunal? Eu me sinto muito mal, me sinto desonrada. Eu sinto que a nossa história foi jogada no lixo. Ele não liga nem para mim, nem para o nosso filho, nem para a nossa família, nem para a nossa história. Ele não liga nem para a família de seu melhor amigo que está aqui sofrendo hoje. Se pudesse deixar uma última palavra aos jurados, qual seria? Que eu sou inocente, eu não preciso. Senhores jurados aqui presentes, a defesa se sustenta falando que a gente viveu, que a gente trouxe aqui, achismo, sendo que a própria testemunha é a esposa daquela que está sendo acusado aqui de ter traído Bento junto com Capitolina, sendo que não houve em momento algum traição. Houve aqui, sim, mais uma vez, uma mulher sendo exposta por um homem, sendo exposta de uma maneira que difama ela, e mais uma vez o homem sentado ali tranquilo e não levando a culpa de nada, porque para o homem é sempre mais fácil sair ileso, é sempre mais fácil recomeçar, mas para uma mulher, como que seria? Como que vai ser a vida dela daqui diante? Após este júri, como que vai ser a vida de seu filho? A vida de Sancha, que teve que ser exposta aqui no momento de luto, após perder o seu esposo? Mais uma vez, o achismo de que a mulher está errada, de que a culpa é sempre da mulher, está à tona neste tribunal. O que eu peço para vocês aqui agora é analisar mais uma vez uma mulher que sempre honrou a sua família, uma mulher que passa por esse momento agora e havendo um homem sentado, saindo ileso, peço que vocês vejam com cautela e segurança a vida de uma mulher aqui presente. Meritíssima, tem mais perguntas? Finalizados os debates, pergunto aos senhores jurados se estão aptos a julgar ou possuem alguma questão a ser esclarecida. Durante o eventual, deixando claro todas as controvérsias e dúvidas, passemos à questão. Em observação ao que suposta sem contestar esse 483, os quesitos foram formulados na seguinte forma: matéria nada ao fato, autoria ou participação. O acusado deve ser absolvido se existe pena de diminuição alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, e decisões posteriores que julgam a possível acusação. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1, matéria da fato 2, a autoria sem participação e arquivo implica a absolvição. Bom, vai ser lido agora os nossos quesitos. Os senhores jurados vão receber as 3 perguntas pelo nosso oficial de justiça. Eu peço que vocês respondam sem manter contato com ninguém. E depois vocês devolvem a pergunta ao oficial de justiça. Os quesitos aos jurados serão: Capitu traiu Bento como Escobar? Há provas concretas de traição? Capitu deve ser considerado inocente? A votação será sigilosa, como eu disse, individual e depositada em uma urna. A resposta negativa de mais de 3 jurados, os quesitos de fato e a autoria implica a absolvição.
Vou falar agora a resposta que foi dada aos nossos quesitos dos nossos jurados. Ao quesito Capitu traiu o Bentinho com o Escobar, foi dado 6, resposta sim, 2 não. Há provas concretas de traição, 4 não, 4 sim. Capitu deve ser considerado inocente, 5 não e 3 sim. Será dado agora um tempo de 10 minutos para que eu e o oficial de justiça falamos a sentença. Com base na decisão dos jurados, a juíza Naomi Toledo anunciará a sentença. Bom, de acordo com os jurados e os fatos envolvidos, a ré Capitolina Santiago Pagua será considerada culpada pela conclusão de que houve traição baseada em evidências subjetivas mais convincentes. Capitu é considerada culpada de traição conjugal com base na narrativa dos atos. Como pena simbólica, fica determinada sua exclusão do convívio social, a revogação de sua honra e sua condenação à memória literária, com base no artigo 240 do Código Penal de 1940, que previa a punição para adultério. Pena, reclusão de 15 dias e 6 meses, convertida simbolicamente em exílio no romance de silêncio eterno sobre a verdade dos fatos, caso encerrado.